Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Leidiane Mendes. Para começar, gostaria de me apresentar. Sou zootecnista, graduada pela Unimontes e mestre em produção animal pela UFMG. Tenho experiência na área de gestão e organização de eventos agropecuários e estarei aqui com vocês durante esse módulo do curso para trabalharmos a disciplina de gestão e planejamento de projetos agropecuários. Peço que em nossas aulas vocês estejam com papel e caneta para anotações de possíveis dúvidas e depois possam postar no fórum de Tira Dúvidas. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos iniciar a nossa aula, então? Então, cursistas, nesse sentido, a gente vai ver a importância do planejamento e de gestão na organização das propriedades rurais. Nos últimos tempos, o mundo vem passando por grandes transformações, a preocupação com a estratégia empresarial e com a eficiência das operações de organização tem sido máxima para a geração de valor nas atividades econômicas. Entretanto, ressalta-se a necessidade de construir mecanismos eficientes de gerenciar, que também sejam capazes de impulsionar estratégias a longo prazo. No meio rural, isso não é diferente, e nessa perspectiva é que o planejamento e gestão de projetos agropecuários vem de encontro às boas práticas de gestão, cujo objetivo é promover uma intervenção da realidade em que será implantado. De que forma isso acontece, então? Então, a partir da implementação de um sistema de produção, a gente vai, então, propor alternativas mais produtivas, tentar aumentar essa produtividade, então, a partir desses artifícios e expandir o tamanho do negócio agrícola. Trabalhar a modernização da matriz produtiva e propor também a diversificação da propriedade, ou simplesmente projetar a manutenção da atual configuração produtiva da propriedade. Então, vamos ver alguns conceitos agora. O planejamento, então, ele é a função inicial do processo de administração, devido ao ato de construir bases para desenvolver as ações necessárias de uma empresa e oportunizar a adoção de um comportamento proativo em relação ao futuro. Então, para contribuir de forma a melhorar essa produtividade dentro da empresa, o Sebrae colocou, então, esse conceito no sentido de mostrar a qualidade, dos resultados financeiros que podem ser alcançados no momento em que se implanta um sistema de gestão eficiente na propriedade. Ações referentes à escolha de objetivos, diretrizes, normas e procedimentos que deverão ser desenvolvidos por toda a empresa ou parte dela, constituindo-se uma forma processual de tomada de decisões também, é colocada por Prado e Oliveira 2005. Então, a gente vê mais um conceito diferente que complementa. Tiffany 99 coloca que planejar é uma estratégia para sobreviver, é uma forma de se adiantar e enfrentar os fatos desconhecidos, incertos. É uma estratégia para aumentar as chances de sucesso em um mundo de negócios que mudam constantemente. Então, os três conceitos distintos, eles se completam de modo a conseguir, então, obter maior eficiência. De certa forma, planejar é conseguir prever o futuro e tentar organizar a empresa ou o sistema agropecuário que você, cursista, estará trabalhando de modo a possibilitar, então, maior eficiência. Dentro, então, dos tipos de planejamento, a gente vai ter uma estrutura que a gente coloca a estrutura em pirâmide. Essa estrutura ela vai colocar para a gente, então, os tipos de planejamento. Quais seriam eles? Planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. O planejamento estratégico, que será o mais abordado na construção do nosso curso, que será também de grande efetividade, porque ele aborda todo o processo de forma geral, ele pensa em toda a organização. Ele tem um foco a longo prazo e estipula objetivos genéricos e específicos. Então, a partir daí do processamento, a gente tem, então, o planejamento estratégico. O planejamento tático, entretanto, ele pensa no departamento, ou seja, nos setores que compõem a empresa ou o sistema agropecuário como um todo. Então, o planejamento tático, então, ele vai fazer o quê? Ele pensa em medidas a médio prazo, de forma que contribua posteriormente para conseguir alcançar a medida do planejamento estratégico.
Já o planejamento operacional, não menos importante, ele vem abordar para a gente o quê? Ele pensa no processo ou atividade que tem um foco no curto prazo e possui objetivos específicos e detalhados. Então, dessa forma, o que a gente vai entender? A gente tem um sistema de planejamento que ele é abordado e dividido nas 3 classes aqui dispostas, e o planejamento estratégico, então, é aquele em que você, cursista, enquanto técnico responsável de um empreendimento, de um comércio rural, você terá que abordar e estipular objetivos e metas a longo prazo. Então, você controla e vai ajudar juntamente com uma equipe a determinar o planejamento tático e operacional. De que modo, então, a gente vai ter esse planejamento estratégico? Como que ele vai ser utilizado pela empresa? Então, o planejamento estratégico ele é utilizado para contrabalancear as incertezas desenvolvidas no plano alternativo. Ele serve também para concentrar a atenção nos resultados esperados, representados pelos objetivos e metas, e otimizar o modelo de gestão da empresa. Aqui a gente também tem como opção do que a empresa utiliza para facilitar o controle, a avaliação e o aprimoramento dos resultados e otimizar o processo de identificação de oportunidades no mercado. Além disso, também, a gente tem como uma meta, né, uma empresa implantar esse sistema de consolidar a vantagem competitiva da empresa. Então, de certa forma, a gente vê que são muitas as vantagens que levam para que o planejamento estratégico ele seja implantado dentro de uma empresa. Então, os desafios do planejamento nas propriedades, as empresas agropecuárias, fazendas, granjas e áreas, de todos os tipos que forem os empreendimentos rurais, eles tendem, né, a enfrentar um problema em determinada fase. Então, são vários os setores a serem administrados. Um dos grandes desafios, então, é fazer o quê? Evoluir da condição de proprietário rural para gestor rural. Dessa forma, a gente tem aqui algumas colocações. A partir do quê? Do gerenciamento do pessoal, né, na produção e armazenagem também. Ou seja, gerenciamento de pessoal a partir de colocar novas pessoas dentro da empresa, de retirar novas pessoas, conforme for sendo necessário. Produção e armazenagem de maneira que todo produto que seja gerado pela empresa ele possa ser armazenado até a saída da empresa para o comércio, né, ou seja, para o mercado, e armazenar também os insumos e bens que a própria empresa precisar. A gestão dos implementos agrícolas também, que vai ser um desafio, porque nem sempre vai ser de fácil acesso, fazer uma manutenção. O consumo de energia também, além de desperdício e variações climáticas. Por quê? A gente sabe que os intempéries, ou seja, as mudanças climáticas de escassez de água, frio intenso, todas essas são situações que podem comprometer toda a variação climática. E o grande desafio, novamente reafirmo, é fazer com que o proprietário, ou seja, o produtor rural, ele evolua dessa condição de proprietário rural para gestor rural, que ele saiba administrar todas as suas situações. Então, mas afinal, o que é, né, afinal de contas, o que é essa gestão? Qual que é a diferença entre gestão e administração? Talvez vocês já tenham tido conhecimento dessas palavras isoladamente, mas é bom a gente colocar aqui o que é a gestão, qual que é a importância e como que se diferenciam essas duas situações. Desse modo, então, a gente tem que a administração, ela vai ser o quê? Ela vai estar com um objetivo relacionado à organização, mas ela vai visar sempre e unicamente um foco nos processos administrativos. Então, normalmente, toda empresa tem um processo de administração para que consiga colocar todos os setores para funcionar de igual forma. Entretanto, o gestor, ou seja, a função da gestão aqui nesse caso, vai ser, além de administrar, gerenciar os recursos e contratar pessoas, ter um conhecimento do mercado e do ambiente, ou seja, de que forma que eu vou comprar os meus produtos, de que forma que eu vou distribuir os meus produtos, conhecer os valores dos meus produtos, para que eu possa repassar, conhecer o público-alvo que vai receber toda a minha produção. Além disso, também tem que ter um pensamento estratégico sobre a empresa, que foi como a gente colocou desde o início na divisão de pirâmides. A gente tem um tipo de planejamento estratégico no qual você vai elaborar um projeto e esse projeto ele tem que pensar como um todo. Você vai agir em determinados grupos, você vai montar grupos dentro da sua empresa que vai estar fazendo e efetuando as atividades, às vezes de modo operacional, cada grupo com a sua função, mas de um modo geral, a gestão, ela pensa como um todo, ela tem que fazer funcionar
todos os segmentos isolados para que a longo prazo você consiga obter o seu objetivo que for alcançado. Nesse caso, então, aqui a gente vai falar sobre as ferramentas de gestão a serem adotadas pelo empreendedor moderno. Então, essas ferramentas vão ser as ferramentas de planejamento, ferramentas de implementação, controle e ajustes. As ferramentas de planejamento seriam, então, no caso, planejar todas as atividades que serão desenvolvidas. Implementar seria alocar, colocar novas atividades, construir novos setores, de forma que ajude a contribuir o crescimento da empresa. Controlar tudo que estiver envolvido nesse planejamento, ou seja, ter um controle de todas as atividades, de todo o andamento, né, dessas atividades que forem colocadas e realizar os ajustes periódicos, né, para que você consiga deixar, então, o setor de gestão da empresa eficiente. As medidas também a serem adotadas pelo novo gestor rural, elas vão de adotar técnicas modernas de gerenciamento, dominar tecnologias agropecuárias, possuir lucratividade, produtividade, ajustar-se também às transformações socioeconômicas e adaptar-se às exigências do consumidor e dos mercados. Então, no caso aqui, essa adaptação, ela vai estar sendo o quê? Você conseguir melhorar o seu produto conforme as exigências que o mercado estiver te pedindo. Você vai dominar tecnologias agropecuárias tentando visar uma melhor qualidade final do seu produto e assim conseguir obter lucros em cima disso, porque se você investe em tecnologias, você tem a garantia de que esse investimento ele vai retornar para você em forma de lucro. Possuir essa lucratividade e a produtividade de forma que essa lucratividade ela esteja associada, né, a todas as ferramentas que a gente vai trabalhar, que são de gestão, mas todas essas medidas elas devem ser consolidadas e trabalhadas em conjunto, para que a gente consiga, né, obter todos esses ajustes necessários dentro da propriedade. Mas então, dentro do setor, né, agropecuário, ao se ter que planejar, a gente vai ter algumas particularidades, né, que vão ser desafiadoras do setor agropecuário. Então, no fluxograma, a gente consegue ver aqui, então, o que acontece. A produção agropecuária ela é realizada em condições de risco, incertezas, tanto de clima, mercado e de política econômica. De que modo? Porque o clima pode comprometer com excesso ou falta de chuva, o mercado pela oscilação de preços dos produtos que você vai comprar ou que você mesmo vai ofertar o seu produto, né? A política econômica, de forma que o governo possa dificultar, né, a saída dos produtos ou inviabilizar determinados sistemas em alguma época do ano. A renda do produtor também, ela é variável e incerta, ou seja, em razão das produções nas épocas de safra e entre safra, a gente vai ter então aqui que o produtor ele tem que conseguir manter um valor sempre dentro da sua atividade, de forma que ele garanta o mínimo de produção para atender o mercado e garantir também o sistema, né, em um ciclo contínuo. Variações também dos preços dos produtos agropecuários. O produto agropecuário também ele não possui uma distinção de marca, então isso dificulta muito na hora de se colocar o produto no mercado. E a partir desse momento que você não tem essa distinção de marca, o que acontece? A aceitação pelo mercado ela fica mais difícil. Então, quando o produtor, nesse momento, consegue gerir de certa forma e colocar esses produtos no mercado por meio de um conjunto de vários produtores, por meio das cooperativas, então você consegue ter um alcance maior de sua marca e do seu produto. O processo produtivo também, ele não pode ser paralisado, né? Então, assim, quando você tem um sistema de produção de leite, no caso, esse sistema de produção de leite, você, na época que as suas vacas estiverem lactantes, você não consegue parar que essas vacas, elas continuem tendo sua produção de leite. Então, as ordenhas vão ter que continuar sendo mantidas e aquele leite, mesmo tendo uma pouca saída em determinada época do ano, você vai ter que dar um destino final, quer seja buscando novos recursos, né? Ou seja, novos produtos a partir dos derivados, ou tentando vender, disponibilizar esse produto de um valor mais barato no mercado. Exigências de infraestrutura específica, ou seja, em determinados momentos você vai precisar de um setor melhorado, você vai precisar de máquinas melhoradas, você vai precisar de um setor produtivo, né, com infraestrutura mais adequada. Então, isso é um desafio para o produtor rural.
opções de produção e de cultivo são regionalizadas. Então, a partir desse momento, quando a gente coloca aqui essa regionalização, a gente vai ter então que nem toda cidade, nem toda região vai produzir um mesmo produto. Então, a partir dessa opção, fica também como um desafio para o produtor saber para onde ele vai colocar, né, o seu produto e em qual mercado ele vai ser bem aceito. A partir dessa distinção de onde colocar, ele vai conseguir também mesclar aí, vai conseguir considerar, no caso para a gente, um valor maior ou menor em relação ao seu produto. Maior poder de barganha dos setores industrial e comercial. O que seria esse maior setor de barganha? É muito difícil para o produtor rural, principalmente o pequeno produtor rural, ele conseguir, no caso, ter um valor baixo na aquisição de insumos, porque aqui a gente vai estar tendo um problema que são os oligopólios e o oligopsônio. Então, o oligopólio ele seria o quê? As empresas de insumo, elas ditam um valor de mercado e esse valor de mercado ele vai estar sendo dado pelas empresas porque o monopólio daquilo ali está na mão de poucos. Então, a partir disso, então, eles colocam o valor do produto e o produtor rural, o pequeno produtor rural, ele tende a sofrer mais com isso. E, de certa forma, também o oligopsônio na hora de vender essas mercadorias. Ou seja, se eu tenho carne, né, eu tenho minha produção de bovinos para abate. Então, na hora quando eu for destinar isso para um frigorífico, se eu só tenho 1 ou 2 frigoríficos disponíveis ou mais próximos de minha região, eu vou ficar à mercê, né, desses setores para me conseguir disponibilizar o meu produto. E aí eles vão também estar ditando esse valor de mercado para estar aceitando o meu produto. Outro desafio também são os produtos agropecuários, né, que alguns são perecíveis. Então, é uma dificuldade muito grande para o produtor conseguir, nesse caso, obter um valor adequado do seu produto, porque às vezes ele não tem como armazenar por muito tempo. Então, se o produto é perecível, ele vai ter que, às vezes, deixar o seu produto sair para o mercado, então vai ser um desafio para ele conseguir contrabalancear os seus gastos ou para obter um lucro, de forma que ele consiga simplesmente manter o sistema, né, ativo. E também a complexidade do planejamento e controle da produção agropecuária. Nesse sentido aqui, então, essa complexidade do planejamento e do controle é porque o pequeno produtor ele não está acostumado a anotar, a acompanhar todo o seu sistema produtivo. Então, a gente volta na questão do desafio de sair de proprietário rural para gestor rural. Então, é entender todos esses desafios que estão na propriedade e buscar gerir isso de forma que você consiga maximizar, né, a eficiência do sistema. Então, o que seria então esse nosso sistema? Então, aqui a gente vai ter uma metodologia para elaboração e implementação dos planejamentos estratégicos, né, que eles vão poder ser divididos em 4 fases. A metodologia para elaborar um planejamento estratégico, ela vai ser subdividida, então, na etapa 1, diagnóstico estratégico, na etapa 2, missão da empresa, a etapa 3, os instrumentos prescritivos e quantitativos, e a etapa 4, de controle e avaliação. Dentro dessa etapa 1, então você vai avaliar todo o sistema, né, antes de você começar, então, com a visão do todo, do que você almeja obter ao final desse projeto, quais os resultados esperados, você faz um diagnóstico completo da situação. Verificar, então, qual que é a missão da empresa, o que a empresa quer obter, né, de certa forma, para que você consiga acompanhar e garantir por meio dessa missão, ou seja, as metas a curto prazo, você consiga garantir, né, que ao final você vai ter um resultado adequado. Os instrumentos prescritivos e quantitativos, entretanto, eles vão ser o quê? Para a gente poder conseguir verificar a qualidade do sistema, de que forma que isso está andando e saber também prescrever situações que estejam saindo fora do controle. Então, aqui, nesse sistema aqui, a gente vai colocar, então, o diagnóstico, a missão da empresa e os instrumentos para a gente verificar, né, e quantificar a qualidade de tudo que a gente vai querer. Determinar valores e números mesmo a respeito de tudo que a gente vai querer estipular no processo, né, na meta final, que seria o nosso objetivo final. O controle e a avaliação, então, na etapa 4, a gente vai ter, então, essa identificação do controle e da avaliação de forma que a gente consiga verificar o que realmente está sendo efetivado,
Depois que você começa a elaborar de que forma, eu vou ter que garantir que aquilo ali está sendo avaliado, que está saindo conforme eu esperava, mas que também esse controle ele seja acompanhado. Então, eu tenho que manter um controle das tarefas periódicas e tudo para mim conseguir colocar aqui o sistema, de certa forma, fechado, né? O que a gente chama de um sistema fechado. Então, a primeira fase ela vai poder ser dividida, né, nas etapas de identificação da visão, identificação dos valores, análise dos ambientes externo e interno e análise dos concorrentes. Essa análise dos ambientes externo e interno, a gente chama, né, caracteriza como análise da matriz fofa, porque o que acontece? A gente vai fazer uma análise do ambiente externo, verificando as oportunidades, né, que a empresa poderá ter. A partir do momento em que você tem uma empresa, vai ter momentos em que você pode ter oportunidades que viabilizem o seu negócio, como você também pode ter momentos em que seu negócio esteja ameaçado por questões de concorrentes, por questão simplesmente de metas, aumentos de valores, aumento também da dificuldade de compra de insumos, ou também essas oportunidades por disponibilização com maior facilidade de alguns recursos. Então, isso aqui a gente chama de matriz fofa. Essa análise externa, então, a gente vai ter as oportunidades e as ameaças. Na avaliação, então, da análise interna, entretanto, a gente vai estar verificando o quê? Quais são as forças e as fraquezas que o sistema que você está gerindo, ele tem. Então, todo sistema ele vai ter um ponto em que ele está mais eficiente, um ponto que ele está menos eficiente, e em alguns momentos você vai precisar de mexer, né, de estar adequando, de certa forma, um ponto mais que o outro. Então, nessa análise interna, vai ser o que dentro da própria empresa você tem que estar mais forte ou mais fraco que você precisa adequar. De que forma isso aconteceria, então? A partir do momento que você já tem um rebanho, né, por exemplo, efetivo, com animais selecionados geneticamente, com a nutrição adequada. Então, nesse sentido, com um acompanhamento periódico, né, de um técnico para estar verificando a sanidade desses indivíduos e você está conseguindo ter retorno, né, a partir do produto que você esperava, então isso é uma força. Agora, uma fraqueza seria, por exemplo, se essa empresa ela já tivesse uma quantidade menor de animais, você está querendo extrair maiores resultados, maiores lucros, mas em função das limitações que estão aqui dentro da empresa, você não consegue. Então seria isso, animais de menor qualidade, uma restrição, né, alimentar desses indivíduos, a aquisição, né, de melhoramento genético para parte animal, ou adequação de aquisição de mecanismos, né, tecnológicos, insumos e tudo que possa vir a garantir um aumento da produtividade. Além disso, é importante também se atentar à análise dos concorrentes, porque quando você está começando a planejar, né, um projeto, você vai ter que pensar o que já tem disponível no mercado, o que eu quero disponibilizar, e o que vai ter de diferente, de que forma que eu vou conseguir disputar e me garantir dentro do mercado. Então, essa análise de concorrentes, ela vai ser importante. Então, a gente precisa da visão geral, a gente vai precisar dessa identificação dos valores. Essa identificação dos valores vai ser justamente um conhecimento, um andar técnico mesmo sobre o mercado e fazer essa análise dos ambientes externo e interno dentro da empresa. Na nossa apostila, com base numa situação dada, no exemplo da nossa apostila, então temos uma propriedade rural, né, denominada propriedade rural MOS, e como objeto de estudo ela está localizada, né, no interior do município de Tuperandi, no Rio Grande do Sul. Ela foi disposta, ela tem uma área com aproximadamente 307,7 km². O município de Tuperandi tem a economia alicerçada na produção agropecuária, com forte predomínio da agricultura familiar. E as atividades leiteiras na propriedade iniciaram no ano de 1998, com uma estrutura bem modesta, ou seja, uma estrutura bem simples. Naquela época, então, existia uma propriedade com um plantel de 8 vacas e os serviços eram desenvolvidos pelos proprietários e sua família. Contudo, com o passar dos anos, o produtor foi realizando alguns investimentos, o rebanho foi se multiplicando e atualmente, com uma estrutura reformulada, a propriedade possui 95 vacas em lactação e produção mensal de aproximadamente 80 mil litros. As atividades são realizadas pelos proprietários, mas no caso aí o proprietário, sua esposa e por mais 4 funcionários. Então nesse slide a gente vê o quê?
a verificação que eu falei anteriormente da matriz fofa para a propriedade MOS. Então a gente verifica o que seriam essas forças. A força e a fraqueza são a análise do ambiente interno. Então, dentro da análise do ambiente interno para essa propriedade, a gente tem a força, a administração familiar, ou seja, com isso a gente tem um menor custo e um maior controle. A gente tem a capacidade de investimentos, porque aí fica mais, se você tem um menor custo, você consegue investir um pouco mais. Uso de boas tecnologias, boa qualidade genética do rebanho, ou seja, que ao longo do tempo ele investiu na genética desses indivíduos. Ele tem também uma garantia do mercado por estar associado à cooperativa. Produção em grande escala, porque ele subiu de 8 para 90 e poucas vacas. Tem também uma vantagem na aquisição de medicamentos e insumos, por ser integrante, né, de uma cooperativa. E, além disso, né, as inseminações artificiais para estar continuando e mantendo o rebanho aí com essa qualidade genética. Dentro das fraquezas, entretanto, dentro da propriedade, a gente verifica o quê? A dificuldade para contratar mão de obra, porque pouca área, né? Também a gente tem pouca área de terra para cultivo de alimentação para os animais e a necessidade de sincronizar algumas informações técnicas. Tem também que quando você tem uma menor quantidade de funcionários, você acaba sobrecarregando esses indivíduos, né? Com excesso de trabalho. E a rotatividade dos funcionários ela fica comprometida, né? E sem conhecimento também, porque muitas das vezes nesses sistemas, quando é muito de matriz familiar, acaba que o conhecimento técnico ele fica reduzido. Então, a produção e a qualidade desse leite também pode estar sendo comprometida. Dentro das análises externas, então do ambiente externo, a gente vai estar verificando como ameaça a possibilidade do preço, né, de oscilação, de baixa, um valor muito baixo no preço do leite, ou uma turbulência na economia brasileira, que aí também vai estar desfavorecendo, né, a produção do sistema leiteiro. Uma possibilidade de surgimento de doenças e epidemias, coisas que você normalmente não controla, mesmo que você tenha um manejo sanitário adequado. Aqui, com esse surgimento de doenças, é uma ameaça que talvez, se ela entrar dentro do sistema, possa comprometer todo o rebanho. E a situação que a gente já havia discutido anteriormente para a situação dos desafios enfrentados pelo produtor rural, a gente tem aí os eventos climáticos que podem prejudicar também a produção de alimentos. Além disso, como oportunidades, porque tem as ameaças, mas fora também a gente pode ter algumas oportunidades, como aquisição, né, implantação de futuras instalações de indústria, de laticínios no município, o que viabiliza, né, de certa forma isso então vai viabilizar a saída do produto, o leite, ou dos derivados, né, para a região. E isso aqui também vai fazer com que favoreça a viabilidade da comercialização das novilhas, coisa que provavelmente não teria antes, e isso vai garantir um lucro, né, maior. Então, quando você vai passar a comercializar os animais, você vai contar com um valor, né, um caixa total, depois com maior bonificação, né, um valor maior em cima desses animais. Além da facilidade de acesso a financiamentos, como, por exemplo, que a gente coloca o Pronaf. Então, o que seria então essa definição, né? Nessa etapa a gente vai ver então a definição, classificação e as características de um projeto. Então, para definir um projeto, a gente vai colocar que o projeto ele é qualquer empreendimento que tenha objetivos claros e definidos, que representam valores específicos a serem usados para satisfazer alguma necessidade ou desejo. Outra colocação importante, um conceito importante é que o projeto, né, eles são empreendimentos com objetivos específicos e um ciclo de vida definido. Então, você vai ter um momento que esse projeto ele vai estar iniciando e um momento também que esse projeto ele vai estar terminando. O conjunto também de informações internas e ou internas à empresa, né, no caso, vai favorecer, né, uma coleta de dados. E essas informações coletadas e processadas, elas vão ter um objetivo de se analisar, né, eventualmente, se você se implanta ou não um sistema. Então, ele te permite ter uma garantia de tomar uma decisão mediante as situações futuras que não estejam, né, dentro do seu planejamento. Então, essa característica de definir um projeto então é um empreendimento que você vai estar colocando com o objetivo de esclarecer o que você quer, alcançar a sua meta, de que forma eu vou chegar lá e colocar sempre, garantir nesse momento também um cronograma específico, com datas específicas, com intervalo de tempo bem estipulado, de forma que, se alguma atividade você vai ter que colocar como meta dela ser realizada em 1 mês, 2 meses, ou se essa atividade ela vai estar sendo efetivada em 1 semana, em 2 semanas, para que você tenha um controle, né, maior da situação.
Então, qual seria, né, de que forma a gente teria, então, a classificação do projeto em função da sua finalidade? A gente pode classificar esse projeto em função da sua finalidade conforme a implantação, ou seja, se você vai ter uma criação de uma unidade complementar, você está precisando de um novo setor, se você vai implementar, ou seja, se estiver colocando um novo setor que não existia nessa empresa, estou garantindo que isso é um projeto de implementação. Se eu estou expandindo, ou seja, por meio do simples aumento dos centros já existentes, então eu estou aumentando a minha área já disponível. A partir disso, então, o meu projeto é do tipo um projeto de expansão. Eu quero fazer uma substituição de unidades e equipamentos, então fazer uma melhoria, né, de máquinas, equipamentos, fazer uma modernização de tudo que está ali, de minha ordenha e tudo mais. Então isso aqui já seria um projeto tido e classificado como um projeto de modernização. A recolocação, ela seria, então, voltada para a parte de mudança da localização do projeto, ou seja, eu efetivei um projeto em determinado momento, mas eu quero readequar e reinseri-lo dentro da minha mesma perspectiva de objetivo final a longo prazo, então eu vou ter que fazer uma readequação. Então eu monto um projeto menor ou faço um tipo de projeto que ele me permita aproveitar coisas de um projeto inicial. Então a mudança, né, nessa localização do projeto. A diversificação. Essa diversificação, no caso, ela vai ser a partir do uso de variados segmentos dentro da mesma unidade do negócio. Então, eu vou conseguir ter diferentes segmentos e a partir desses diferentes segmentos de negócio, eu consigo ter uma diversificação do meu sistema. A redução de custos e, no caso, a partir desse projeto de redução de custos, é tentar fazer um projeto que me garanta melhores, no caso, condições finais, melhores implementações, mas com uma situação econômica melhor, ou seja, que eu gaste menos para poder implantar ou para permanecer com aquele projeto em vigor. Então, isso vai depender do quanto de capital que essa empresa tem, de que forma que o produtor, às vezes, ele vai precisar de tomar uma atitude radical e vai ter que mudar de última hora ali o sistema que ele estava colocando. Então, a gente tem que trabalhar e lembrar, se atentar sempre que por mais que você esteja com um projeto em andamento, em determinado momento você possa ter que adequar ou juntar, né, unir um outro tipo de projeto ao seu projeto inicial. Então, quais são os pontos mais importantes a serem considerados para a execução de um projeto? No caso, seria o cronograma do projeto. Então, a partir do cronograma do projeto, eu vou ter, o que eu coloquei, você vai conseguir garantir o tempo de execução, tempo mínimo e máximo de execução, em que período de tempo eu espero que aconteça a efetivação das tarefas, que eu conclua ou que eu comece alguma determinada tarefa dentro do meu projeto geral. O orçamento, garantir sempre que tudo que eu estiver fazendo que esteja dentro da disponibilidade monetária que o meu produtor tem ou que o meu sistema próprio tem, de forma a garantir que o orçamento, você não venha a começar um projeto e no final não conseguir concluí-lo por falta, né, de capital, de dinheiro. Então, quando você quiser fazer um projeto de implementação para fazer uma alocação de um novo setor dentro do sistema, então tem que se atentar muito, né, para essa situação e que é um dos pontos muito importantes, que é o orçamento. A sustentabilidade, essa sustentabilidade é de garantir mesmo o sistema estável, de garantir qualidade, tanto dos trabalhadores, quanto também do ambiente, de tudo que está envolvido ali, de forma que tudo que você produza, todos os funcionários que estejam envolvidos, eles mantenham-se em equilíbrio durante toda essa execução. Então, essa sustentabilidade ela vai ser importante. Esse ciclo de vida do projeto. Quando um projeto termina, quando o projeto vai terminar. Vai estar meio que associado com o cronograma do projeto, mas o ciclo do projeto, ele vai ter subetapas, no caso, que vão ser importantes para que a gente garanta o andamento, né, que juntamente com o cronograma eu consiga alterar um cronograma ou verificar se o projeto ele já passou do tempo de ser concluído ou se ele já está mais à frente, né, do que eu esperava. Um outro ponto muito importante aqui vai entrar justamente o que vocês, cursistas, têm que estar fazendo, né, e efetivando dentro da propriedade, essa administração do projeto. Então, essa administração do projeto e essa gerência do projeto, elas vão ser importantes justamente porque
Nesse momento, você, enquanto administrador, vai ter que ter uma visão geral da empresa e pensar justamente mais na parte administrativa. Mas quando entrar na parte de gerência do projeto, o que vai ser de caráter mesmo específico do próprio gestor? Garantir o entrosamento das equipes, porque a gente está falando de projetos que vão ser executados a longo prazo, mas que ao longo disso aí você vai ter pequenas equipes, então pequenos grupos de funcionários ou pequenos grupos de membros familiares para os empreendimentos menores que vão estar se reunindo e ficando responsáveis, né, por aquelas tarefas. Então é de obrigação da gerência do projeto, ou seja, do gestor ali, garantir que tudo que está acontecendo, tudo que está previsto para acontecer no projeto está sendo efetuado. A partir daí, então, é de responsabilidade. O gestor ele tem um papel muito grande, ele tem que ser bom de diálogo, ele tem que entender as dificuldades, né, dos trabalhadores que estão ali, mas ele também vai ser cobrado pelo produtor, que vai ser quem está o contratando. Então, assim, o gestor ele tem que ter responsabilidade e habilidades múltiplas para garantir a qualidade final, né, no caso, desse indivíduo, de modo que você consiga, ao final, manter o seu projeto no sistema que você queria, conseguir o seu objetivo final, mas da forma mais adequada e segura possível. Então, a gente vai ter como etapas, né? As etapas para a construção de um projeto, elas vão ser as seguintes. Identificar qual tipo de projeto eu quero. A partir dessa identificação, eu vou fazer uma descrição, né, uma descrição dessa situação do problema, ou seja, eu vou descrever tudo que estão tendo de falhas ou o que eu estou querendo melhorar dentro do sistema. Depois disso, eu vou propor todos os meus objetivos, o que eu quero, a partir de enxergar o problema no sistema, no setor agropecuário ali, quer seja minha fazenda, minha granja suinícola, quer seja minha produção de soja. Então, aqui eu vou fazer essa descrição da situação do problema para que eu consiga encaixar e enxergar bem os meus objetivos. Depois que eu coloquei e determinei quais são os meus objetivos, estou tendo problema na minha produção de soja, estou tendo problema com uma quantidade de pesticida utilizada muito grande, e aí a partir disso aqui, já que eu estou tendo isso, é porque eu estou tendo problemas então com lagarta. Então essas lagartas elas vão estar fazendo o quê? Vai estar sendo um problema, então você vai ter que colocar isso como um objetivo de eliminar esse problema. Essas definições, então, depois dessa definição do projeto, a gente vai ter, então, a definição das metas. Essa definição de metas, ela vai garantir, ou seja, são pequenos, as metas vão ter que ser enxergadas pelo gestor como pequenas oportunidades, ou seja, pequenos momentos em que você vai ter pequenos objetivos para que se chegue, né, ao seu objetivo maior e no final do projeto. O delineamento do método e as estratégias e procedimentos que serão utilizados, então aqui você vai determinar mesmo o que eu vou utilizar. Então, como que eu quero eliminar essas lagartas, né, que estão impedindo minha produção de soja de chegar na produção efetiva, né, no máximo, no pico de produção. De que forma que eu vou garantir isso? Se eu estou querendo também evitar reduzir essa quantidade de pesticidas agrícolas que estão sendo utilizadas, eu tenho métodos alternativos. Quais são esses métodos alternativos que eu vou estar utilizando para tentar substituir um problema e alcançar meu objetivo de máxima produção e lucro, mas reduzindo um problema que talvez me favoreça também na aquisição do produto pelo consumidor final. Especificação de cronograma. Então, uma das etapas que depois que a gente fez isso tudo e começou a desenvolver aqui, a gente tem que deixar claro a especificação do cronograma de modo a garantir que todas as etapas sejam cumpridas no prazo adequado. Se você conseguir um adiantamento daquilo ali, ok, mas normalmente um atraso ele não vai ser viável, né? Identificação de recursos e custos, então, da onde eu vou estar tirando dinheiro, da onde vai estar vindo todos aqueles recursos que eu preciso para executar todas as minhas propostas colocadas, né, de modo a alcançar o meu objetivo. Então, identificar esses recursos e os custos vai ser de extrema importância. Além de fazer uma proposição, né, propor monitoramentos e avaliações. Depois que eu já tiver começado andamento do meu projeto, então eu dei andamento, quando eu começar a efetivar tudo que está descrito ali no meu projeto, eu tenho que ter um momento para avaliar e verificar se tudo que eu estou
tudo que eu estou colocando está indo para frente, está acontecendo realmente da forma que eu previa, porque se eu precisar de fazer uma intervenção, vai ser só nesse momento, fazendo uma avaliação, que você vai estar conseguindo enxergar como isso vai estar influenciando de fato, né, todo o sistema. Bom, pessoal, com isso, encerramos os assuntos da nossa primeira videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco de tudo que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual e participar dos fóruns e não se esqueçam dos estudos das apostilas, pois estes serão de mega importância para o maior entendimento do assunto. Por enquanto é só, bons estudos e até a próxima aula.